Ai, meu Deus. Peraí, João Matheus. Clipa, família, clipa. Ele não tá participando das aulas, assim, Imagina Nem quando chegar- Sofia. Imagina quando for pra escola. Nós já Pessoal. vamos estudar o corpo humano. Sofia tá dizendo que não tá conseguindo entrar. Nós vamos estudar o corpo humano, moleque. Pessoal, Oi? Conseguiu achar? tá todo mundo vendo o slide. Colar a corda aí, mas não conseguiu. Sim. Ó, eu vou desativar o microfone de todo mundo, tá? Sim. Tá. Quando você quiser falar, é só Tá. Vai de novo. ativar aí. Deixa eu ver onde é que eu desativo. Corpo humano, moleque. Então, gente, vejam só. Hoje a gente começa a estudar um conteúdo que ele é, eu acho assim, um dos conteúdos mais legais, certo? Dentro das ciências, tá? Que é a biologia celular, né? Que a gente vai estudar um pouquinho sobre as células. Vocês já ouviram falar em células, né? Alguém? Lembrando que os microfones estão desligados. Então, veja. Todo mundo, sim. Sim. Você sabe o que é uma célula? Sim, Pode ativar o microfone aí. Vocês sabem o que é uma célula? sim. É o quê? Eu sei uma canção, agora explicar eu não sei. Não Alguém me lembro. explica. Alguém consegue me explicar o que é uma célula? Eu acho que não. É difícil, né? É. Gente, então vejam só. Todo ser vivo, todo e qualquer ser vivo, ele é formado por célula, tá certo? Todos os seres vivos são formados por células. Então, a célula em si, ela é a menor partícula de todo ser vivo, certo? Ela é a estrutura básica da vida, tá É como certo? se ela fosse uma matéria, é como se ela fosse, né, professor? Eu não entendi, não. Fala mais perto do microfone. É como se ela fosse uma matéria, né, professor? Não, a vida, o próprio ser vivo, veja só, o próprio ser vivo, ele é matéria, né? Então, a célula, ela também é matéria. Tanto é que, para uma célula ser formada, vários átomos bem pequenininhos, como eu falei a vocês, eles vão se agregando até formar moléculas, e a partir dessas moléculas, formam-se pequenas células. E cada célulazinha dessa, em conjunto, forma um organismo vivo. Deu para entender? Sim. Então, vejam, a célula ela é a unidade funcional, certo? Ela é a menor partícula de um ser vivo, né? E ela é a unidade funcional, certo? E estrutural. Então, vejam, as células, elas vão dar as estruturas, vão formar um ser vivo, né? Como toda e qualquer atividade que aconteça no ser vivo é desempenhado por conta das células. Por exemplo, quando você come algum alimento, esse alimento ele passa para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea vai para onde? Para todas as O células, intestino. né? É. No caso, as células absorvem esse nutriente, entendeu? Então vejam, essa absorção de nutrientes é uma função celular, tá? Outra coisa, quando você, por exemplo, você pensa, você está estudando, vocês acham que o que é que faz vocês estudarem e vocês pensarem? As células. Que estão presentes aonde? No nosso corpo. No nosso corpo. Qual é o órgão que faz a gente pensar? O cérebro. O cérebro. Cérebro. Então vejam, então as células O cérebro. Isso, as células do cérebro, certo? É quem fazem essa função, quem nos dá a função, certo? Da gente receber, né,
estímulos, da gente receber estímulos e dar uma resposta a esse estímulo. Por exemplo, eu digo assim, Laura, estuda para ciências. Aí eu estou mandando o quê? Eu estou mandando um estímulo para ela, tá? Ela vai estudar para ciências. E qual vai ser a resposta dela? Estudar. Eu dou o estímulo e ela estuda. Então, é mais ou menos assim que acontece nas células do nosso corpo. Então, vejam, gente. Imaginem como as células do nosso corpo, elas são como veículos de informação, certo? Então, a informação, ela sempre será passada de uma célula para outra. Deu para entender? Sim. Tranquilo? Então, antes da gente falar de células em geral, vamos entender um pouquinho de como foi que essa célula foi descoberta, né? Como é que essas células foram descobertas? Então, veja. Cientistas, né? Isso. Aí vejam só. As células, elas só puderam ser descobertas, né? Elas só foram observadas a primeira vez a partir da descoberta dos primeiros microscópios, tá? Então, vejam, os microscópios, eles foram criados, né? Eles foram inventados, mas engraçado que eles não foram inventados com a finalidade de olhar micro-organismos, certo? Até porque quem inventou o microscópio não foi um cientista, foi um oculista, era um fabricante de óculos, né? Então, ele utilizando algumas lentes, ele inventou o microscópio. E aí, quem era ele? O nome dele era Hans Jensen, que foi o inventor do microscópio, certo? Aristotle, viu? Do coisinha do Frozen. Certo? Aí vejam só, olha o nome desse rapaz. Anthony Van Leeuwenhoek. Certo? Leeuwenhoek. Lewandowski aí. É um nome bem legalzinho de se ler, né? Vejam só, o que é que esse cientista que Anthony fez? Ele observou seres vivos no microscópio em suas análises pela primeira vez, certo? Então, esse cientista, ele conseguiu enxergar pequenos seres, na forma de pequenos bastões, tá? Pequenos bastões. E aí, foi assim que ele descobriu as bactérias, certo? Olha essa imagem aí, que tá pertinho da tela, tá vendo? Parece um monte de micro-organismo, entendeu? Então, tá vendo uns que estão bem compridinhos? Eles têm como se fosse um rabinho. Esses rosinhas, pronto. Isso são bactérias. Tá? Tão bonitos, né? São tão bonitinhos. Algumas bactérias, elas são dessa forma. Elas são assim, ó, compridinhas, em formato de bastão. Tá? E foi esse tipo de observação que Anthony viu no microscópio, na sua amostra, e assim ele descobriu as bactérias. Agora, isso foi há muito tempo atrás. Veja, isso foi lá no século XV. Oi. Você sabe me explicar o que é bacteriófagos? Bacteriófagos. É isso aí. Sei, você sabe? Não. Sabe não? Você viu essa palavra onde? Eu tava assistindo um vídeo. Foi? Eu tava assistindo um vídeo, não sei se você conhece o canal Você Sabia, já assistiu? Eu assisto. Eu sei. Deixa eu dizer a vocês o que é. Então, veja, o bacteriófago, ele é um vírus que ele vai parasitar bactérias. Tá? Gente, vírus, bactérias, fungos, todos esses são diferentes, tá? Um vírus é uma coisa, bactéria é outra coisa, entendeu? Tem gente que diz assim, tem gente que diz que bactéria e vírus é tudo igual, é tudo a mesma coisa, é tudo micróbio, né? Tá certo, são micróbios, mas cada um existe uma família, existe uma classe. É a mesma coisa de eu dizer que um gato é a mesma coisa de um cachorro. E é a verdade? Não, né? A gente sabe que não. Mas todos são o quê? São mamíferos, não é assim? Certo? Então, ó, vírus, bactérias, fungos, protozoários, que a gente vai estudar eles no ano que vem. Vocês vão ver que todos esses são animais microscópicos, são micróbios,
né? E professor, Ou, também no vídeo disse que teve uma menina que tava bem doente. Aí os médicos deu um coquetel de bacteriófagos. Aí ela melhorou. pronto. Então, aí é aquela coisa. São os avanços da medicina. Veja, então, esse tipo de vírus, ele pode ser ruim para bactérias, mas vejam só. Se esse bacteriófagos Pedro, É. Pedro, se esse bacteriófago ele ataca bactérias, veja, o bacteriófago ele é um vírus que ataca bactérias. Então, consequentemente, se você usar a lógica, essa pessoa que fez esse tratamento, ela devia estar com alguma infecção bacteriana. Deu para entender? Algumas Deu. bactérias estavam causando uma doença muito grave nessa pessoa. E aí ela fez uso de bacteriófagos, que são vírus que atacam bactérias. Esses vírus não atacam células humanas, certo? E aí ela começou a melhorar daquela doença bacteriana que ela tinha. Deu para entender? Deu. Entenderam, gente? Então vejam, células a gente vai ter em todo e qualquer ser vivo. Tudo que for vivo tem célula. Com exceção dos vírus, tá certo? Os vírus, eles não possuem células. Eles são o que a gente chama de seres. Eles são o que a gente chama de seres acelulares. Silêncio. Eles são o que a gente chama de seres acelulares, que são seres que não possuem célula, certo? Eu acho que eu já cheguei a falar a vocês que em ciências, toda palavrinha dessa que vem lá na frente significa não. Por exemplo, um ser acelular é aquele ser que não tem célula, né? Entenderam? Sim. Aí veja, existe também os seres que são unicelulares, tá? Esses seres unicelulares, eles são seres que só têm apenas uma célula. uma célula. Alguém pode me dizer um exemplo de um ser unicelular que possui apenas uma célula? Ixi, peraí, não fala não. Ah, É vivo? não, vírus, ele é acelular, ele não possui célula. Vivo. É um ser vivo que possui apenas uma célula. Não fala. Não vou falar. Eu sei lá, tá fugindo. Olha para o slide. Bactérias. Não, bactérias. Bactérias. Bactérias são seres vivos que possuem apenas uma célula. Bactérias. Existem alguns fungos que também são unicelulares. Quem foi que falou bactéria? Foi Leandro? Foi? Foi. Protozoários também. Vocês vão saber o que é protozoário quando a gente estudar o ano que vem, certo? Que são pequenos seres microscópios, né? De apenas uma célula, não são bactérias, tá? São protozoários e eles também podem causar doenças. Já ouviram falar em ameba? Ah, o quê? Não. Ameba. Só ouvi falar de ameba. Eu já ouvi falar, mas... Pronto, ameba é um protozoário, né? Ele é um bichinho pequenininho, microscópio, de apenas uma célula, um protozoário, que ele pode causar uma doença, tá? Da diarreia, da um monte de coisa, certo? Coronavírus. Então, vamos aqui para o próximo slide. Entenderam aqui a questão, né? Então, as células, gente, elas foram descobertas a partir da invenção do microscópio. E aqui está uma imagem do primeiro microscópio. Veja como ele era. Está bem diferente do nosso. Ele é todo... Ô, professor, Oi. existe alguma bactéria que come o cérebro? Quê? Oi? Não. Ele tá falando de indiano. Existe alguma bactéria que come o cérebro do camarada? Olha, existe bactéria que vai fazer tudo, entendeu? Ela vai decompor tudo, qualquer coisa. Então, se você tiver uma bactéria no cérebro, consequentemente, ela vai atingir aí esse órgão e pode ter certeza que já é letal, viu? Existem bactérias para tudo, tá, gente? Mas vamos voltar a falar somente de células, tá? Bactérias ainda não. Então, vejam, gente.
Anthony, Anthony do nome esquisito, ele descobriu as bactérias. Foi ele que olhou no microscópio pela primeira vez. Porém, esse rapaz aqui, o inglês Robert Hooke, Ele evoluiu o microscópio. ele fez aprimoramento, melhorou. né? Ele melhorou o microscópio que já tinha sido inventado, né? Acrescentou mais uma lente, certo? E com ele observou diferentes materiais. Entre eles, ele pegou um pedaço de cortiça. Vocês sabem o que é uma cortiça? Quê? Não, Cortiça. não. A tampinha do vinho. Ah, sei. Você já viu a garrafa de vinho? Não tem uma tampinha que é de madeira? Uma rolha? Ah, tem. Aquilo ali se chama cortiça, Fala tampão, Ah, tá, professor. então pode certo? se chamar de... Aquilo ali é a cortiça. Então, ela é bem maleável, né? Ela não é tão rígida, então ela é fácil de observar. Então, o que foi que Hooke fez? Ele pegou o pedaço de cortiça, ele cortou a cortiça bem fininho, mais fino do que a espessura de um papel, né? E aí, ele pegou essa cortiça e ele foi olhar no microscópio. Quando ele olhou, foi que ele viu? Ele viu um monte de compartimentos, ele viu um monte de buraquinhos, certo? Um do lado do outro. E aí ele chamou isso de células. Ele viu as células lá. Ele viu com o microscópio, foi? No microscópio, certo? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Não, né? Aí pronto, gente. Aí, ó, a partir disso, todos os avanços Não. da medicina, eles começaram a surgir devido à evolução dos microscópios e da biologia celular. Por quê? Porque as células é a base de tudo. Para de certo? falar no microfone, Lívia. Então, quando as células foram descobertas, basicamente a medicina ela se despencou, certo? Ela alavancou. Então, vejam, no século XX, com a evolução dos microscópios e das técnicas de preparo, né, dos materiais para observação, foi possível visualizar com mais detalhes o interior das células e constatar que elas são formadas por diversas estruturas chamadas de organelas celulares, certo? Então, vamos por partes. Gente, uma célula, certo? Vocês já estudaram sobre célula, não, né? Já. Alguma vez, então vocês já sabem mais ou menos. Quando a gente olha no microscópio, ela fica bem assim como a gente está vendo. Tá vendo essa estrutura aí mais rosinha? Pronto. Essa daí é um tipo de célula vegetal, é uma célula de plantas. Ela é bem diferente das células dos animais. Vocês vão perceber que ela é mais quadradinha assim, ó. E ela tem essa partezinha, ó, mais escura, tá vendo? Formando uma capinha nela. Parece uma batata doce. Tá vendo essa capinha? Tá vendo? Então, essa capinha que cobre ela é justamente o que a gente chama de parede celular, certo? É uma estrutura rígida que protege a célula, certo? E além de proteger a célula, ela dá toda a estruturação. Entenderam? Então, toda essa estruturação aí é o que faz com que as plantas sejam firmes. Gente, imagine como é que uma planta se sustenta firme se ela não tem esqueleto. Vocês já pararam para pensar? É verdade. Tipo de terra que planta. Mas veja, como é que uma planta ela se sustenta firme se ela não tem esqueleto? Gente, esse microfone ligado. Fica com o microfone ligado, agora não faz barulho. Vê se eu deixar desligado. Aí veja, é justamente essa parede celular, né, dessas células vegetais que fazem com que esses seres tenham toda uma estruturação e eles consigam se sustentar. Não é só a terra, não é só a raiz. Precisa-se também de uma estrutura celular, certo? Por exemplo, o papel que vocês estão escrevendo agora, o papel do livro, sabe o que é isso? Celulose. Vocês sabem o que é celulose? Tipo de célula. Não. Vejam só, celulose não é célula.
certo? Celulose é a substância que está presente na parede celular dos vegetais, certo? De onde é que o papel vem? Da madeira. Não é assim? E a madeira é o quê? A madeira é uma parte de uma planta, é uma parte de um vegetal, certo? É a parte mais rígida, certo? Cheia de celulose, tá? Então, as células ali do tronco das árvores, ela é completa, repleta de parede celular nas células e cheia de celulose. Isso é microscópico, gente. Certo? Deu para entender? Sim. Entenderam, né? Aí essa imagem do meio, a gente tem aí agora uma célula animal, tá? Pode ser uma célula de ser humano, por exemplo. Então vejam como ela é totalmente diferente. Ela não tem aquela capinha que a célula tem, mas ela tem ela tem uma estruturazinha que delimita ela mais fina. Estão vendo? Sim. É o que faz essa forma dela. Isso é o que a gente chama de membrana plasmática, tá? Isso é o que a gente chama de membrana plasmática. Uma membrana, ela é bem fininha. Vocês querem imaginar uma célula como ela é? Então a gente faz o seguinte, a gente pega um ovo, por exemplo. Um ovo, gente, quando a gente estrala um ovo, a gema, as partes de uma célula, veja, a gema, Eu acho que é é o que a uma gente chama de bolinha. é o que a gente chama de núcleo celular, certo? A gema do ovo seria o núcleo da célula, é a parte central da célula, tá? É como se fosse o núcleo da Terra. É como se É, fosse. mais ou menos. Mas vamos ficar só no ovo agora. E aí, ó, a célula também tem uma parte líquida, assim como o ovo. A É a clara. clara. Só que na célula, a gente não vai chamar de clara. A gente chama de citoplasma. Certo? Certo, gente? Então, vamos lá. É. A parte central da célula, a gente chama de... Como é o nome da parte central da célula? Ah, esqueci já. Gema não, gente. A gema é do ovo. Membrana celular. Núcleo. É isso aí. Lembra, ó, a parte central da célula é núcleo, certo? E a parte líquida da célula é o É o Membrana plasmática. citoplasma. citoplasma. Isso, muito bem. Então, ó, parte central, núcleo, parte líquida, citoplasma, certo? E aquela parte, é uma fina película. É uma fina película que envolve toda a célula. Gente, esse microfone tá atrapalhando. Desativa o Gente, o microfone. microfone tá atrapalhando. Então, vejam. Ô, professor, que hora... Essa aula termina de que horas? 10:10. 10:10. Ah. Vejam, Clipe. essa fina película é o que a gente chama de membrana plasmática. Então, a membrana, tudo que for membrana, ela é uma película. Gente, quando a gente pega um ovo mesmo, que a gente vai quebrar a casca, colada na casca por dentro, não tem uma pelezinha bem fininha? Sei qual é. Pronto. Aquilo ali é como se fosse uma membrana. Certo? O professor, o ovo é meia branquinha, né? Isso. Tem gente que fala que aquela parte do ovo é que deixa o mau cheiro dele. Também. Certo? Uma das coisas, né? Mas vejam, eu quero que vocês entendam, que vocês associem, que vocês imaginem como se fosse uma célula e um ovo, elas são bem parecidas, certo? Então, a pelezinha ali, ó, é a membrana plasmática, tá? Membrana plasmática. A parte líquida é o citoplasma e o núcleo, né? A gema seria o núcleo, tá certo? Então, se você parar para observar essa imagem aqui do meio, aqui do slide, certo? Você consegue ver. Então, a parte central aí é o núcleo, certo? A parte que delimita é a membrana e a parte maior aí seria a região líquida, que é o citoplasma. Tá certo, gente?
Certo. Agora, deixa eu fazer outra pergunta a vocês. Quando a gente estrala um ovo, por exemplo, a gema ela fica bem redondinha, não é? O que é que faz a gema ficar bem redondinha? Se você furar, ela estoura, não é? O saquinho Hã? que envolve ela. Sabe o que é, gente? É uma películazinha também recobrindo a gema do ovo. Nossa! Entendeu? Então, Eu sei qual é. é uma membrana mais fina ainda. Certo? Ixi. Mais Então, fino que já é. Minha mãe, na hora que ela vai fazer o ovo, ela tira essa membrana. Ela tira esse negocinho aí. Aí, veja, Ela vai essa fazer- é a membrana que recobre, que faz com que a gema ela fique bem redondinha. Imagina, a gema ela não é líquida, mas como é que faz? O que é que faz ela ficar bem redondinha, bem A bonitinha? Não é? Então, é justamente essa membrana, né? Que nas células também tem. Essa membrana nas células, a gente chama ela de envoltório nuclear. É algo que envolve o núcleo. Ou a gente pode chamar de membrana nuclear. Notem aí, membrana nuclear. Como professor? Membrana Membrana nuclear. nuclear. E professor, eu quero ser seu assistente quando eu crescer. Então, veja, a gente já descobriu quatro partes básicas da célula. A gente descobriu de fora para dentro a membrana plasmática, o citoplasma, né? A membrana nuclear e o núcleo. Vocês conseguem diferenciar a membrana plasmática da membrana nuclear? A membrana plasmática é a que fica do lado de fora Certo. e a nuclear é a que envolve o núcleo. Vê só. Vou melhorar a tua fala, vice Júlia. A membrana plasmática, ela envolve a célula toda. Certo? Ela envolve a célula. E a membrana nuclear, ela envolve o núcleo. Certo? Essa membrana plasmática, eu também posso chamar ela de membrana celular. Tá? Mas vocês vão ver mais vezes ouvindo falar sobre membrana plasmática mesmo. Tá? Então, membrana plasmática envolve a célula e membrana nuclear envolve o núcleo. Alguma dúvida, gente? Não. Com certeza. Então vejam, por exemplo, essa imagem agora à esquerda, essa aqui é bem bonita. Isso aqui é um tipo de imagem feita por um microscópio bem mais avançado, né, que ele consegue ampliar a imagem bem mais vezes do que aqueles microscópios comuns que a gente conhece. Certo? Isso é o que a gente chama de micrografia eletrônica, tá? Aqui são representações de pequenas bactérias, porque as bactérias elas são bem pequenininhas. Elas são menores do que células vivas, certo? Alguma dúvida? Não. Pronto, vou prosseguir, tá? Aqui, ó, ele tá falando um pouquinho. Naquele do lado de fora. Vocês não precisam saber disso aqui não, tá? Mas assim, ele só tá falando um pouquinho sobre a questão da ampliação do microscópio, quantas vezes eles conseguem ampliar e tal. Isso aqui vocês não precisam saber, tá? Aqui é um desenho representativo do microscópio, né? As lentes do microscópio, para onde a gente vai enxergar, o braço, né, do microscópio, que é o que vai dar a sustentação do microscópio, esses parafusos micrométricos e macrométricos, é quando a gente vai focar a imagem, né? Quando a imagem está desfocada, a gente roda o parafuso para poder focar a imagem. É como se fosse uma câmera mesmo. Quando a gente quer focar a imagem, a gente roda o parafuso da câmera, tá? O tubo, né, ou o canhão, né, que a gente pode chamar assim, que é por onde a imagem vai ser transmitida. Revólver ou tambor, que é onde vai segurar as objetivas, que são as lentes que vão ampliar essa imagem. A mesa, que é onde a gente vai colocar a lâmina com as amostras. O carrier, que é onde a gente consegue
movimentar a lâmina na mesa. O condensador, que é onde a gente vai controlar a intensidade da luz, a lâmpada e a base. Eu já tinha mostrado o microscópio a vocês, não foi? Oi. Não foi? Foi. Pronto. Então, gente, aí, ó, é só as partes básicas mesmo. Aqui, ó, tá a função de cada parte dessa para quando vocês forem estudar, certo? Eu acho que é importantíssimo vocês saberem disso. Entendeu? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria celular para a gente finalizar, certo? Veja. Então, gente, a teoria celular, ela é uma teoria que ela foi criada por dois cientistas. Um chamado de Matthias Scheidlen e o outro era Theodor Schwann, certo? Dois alemães. E aí, eles propuseram o seguinte, eles disseram que toda célula, certo? Ela provém de uma célula pré-existente, tá? A célula ela só pode vir de outra célula pré-existente. Uma célula não surge do nada. E eles disseram também que todo ser vivo é formado por células. Tá certo, gente? Então, a teoria celular, ela afirma isso, de que todo e qualquer ser vivo, ele é formado por células. A vida só pode ser formada por células. Alguma dúvida? Não, né? Então, veja, aqui está a representação de algumas células do nosso corpo, por exemplo. Veja que as células, elas podem variar com relação ao tamanho, com relação à sua função, certo? De organismo para organismo, tá? Então, veja aí, essa última célula, essa bem grande aí embaixo, a célula nervosa. Né? Isso aí, no caso, é o neurônio, é a célula do nosso cérebro, tá certo? Já a célula muscular, ela também é uma célula comprida, tá? O óvulo, ela é uma célula assim, bem arredondada. Glóbulos brancos, que são células de defesa. Glóbulos vermelhos, que são células sanguíneas. Então, vejam que cada célula ela vai ter função específica, ela vai ter tamanho específico de acordo com o seu órgão, tá? Por exemplo, a célula do fígado, ela é uma célula... Ô, seu merda! Gente... Menino. Ô, acorda aí. Hã? Mãe tá perguntando um negócio, olha ali. Casos de família. Olha ali, bicho. Ô, bicho. Então, vejam, gente. Finalizando, vocês têm que ter o bom senso, essa questão do microfone. Certo? Vocês ficam rindo, ficam fazendo barulho, e isso não é legal. Então, vejam. Então, as células aí, elas vão ter aí... As células, elas vão ter as suas funções específicas. Certo? Cada célula, ela vai ter tamanho e forma de acordo com o seu órgão. Entenderam? Eu já falei a vocês que um conjunto de células vão formar um tecido e um conjunto de tecidos forma um órgão, não é? Então, a célula que age, por exemplo, no cérebro, ela não é a mesma célula que ela vai agir no fígado, ela não é a mesma célula do pâncreas. Cada órgão vai ter a sua célula específica. Tá certo, gente? Podem abrir o microfone. Certo. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Não. Diga que a reunião está acabando. Qual é as páginas que vai para casa? Por enquanto, 95 até a 101. De novo? Por enquanto, velho. Então, gente, bom intervalo para vocês. Daqui a pouco eu volto. Quer dizer, eu não volto mais hoje não, né? Então, ó, atividade no Google Sala é até terça-feira, viu? Até Ô, professor, sim. A gente vai fazer.
Gente, a reunião está acabando. Qualquer dúvida sobre o aplicativo, qualquer dúvida sobre a atividade, eu não consegui entrar, fala no meu privado, certo? Porque aí eu vou responder todo mundo. E aí eu vou ensinar vocês como fazer. Não tem problema, não, calma. Isso tem que ser realizado com calma. Ô, professor, Certo? Diga. fala a atividade aí de novo que o meu travou quando você tava falando. 95 até a página 101. 95 a 101. Isso. Ah, tá feito. Viu? Não esqueçam de falar comigo lá no WhatsApp, no privado, sobre a atividade. Qualquer dúvida que surgir, gente, não deixem de falar. Não fiquem com vergonha de se acanhar, não. Viu? Tchau. 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 Tchau.